Oi, Francine. Olá. Começamos mais um podcast de Boca Aberta com a Roberta, aqui da Universidade de Rio Verde, curso odontologia. Um arraso! E um arraso! Com essa abertura que é sensacional. Essa risada, né? Me conta, Francine, você sabe fazer contabilidade? Não tive nem uma orientação durante a faculdade, você teve? Nenhum. E agora a gente vai resolver esse problema pra quem está nos assistindo. Ah, nos eu quero. Hoje eu quero. Hoje a gente quer aprender. Hoje eu quero aprender Roberto, muito, porque né? nós vamos aprender então, também. assim, eu quero chamar a nossa convidada com uma música bem carinhosa, né? Lá vem o leão, cheio de paixão, te pegar, te pegar, pegou. E aí? Muito prazer em te receber aqui, professora Ivone Vieira, pós-doutoranda em Ciências Contábeis e nossa professora muito querida, elegantérrima aqui da contabilidade. Um prazer te receber. Nossa, eu que fico honrada em poder participar desse momento e principalmente com a abertura, né, dessa risada maravilhosa. E não se preocupem com o leão. Posso ajudá-las, estou Ai, aqui. Que bom. Isso é maravilhoso. Olha, sabe o que acontece? Quando a gente abre um consultório, a gente não tem a mínima noção de como vai fazer essa declaração do imposto de renda. Porque até então a gente declara como Pessoa física, Física. geralmente o modelo simplificado. que não precisa declarar. Depende, né? Depende. Porque às vezes tem que declarar. Quando é estudante, por exemplo, a gente não declara como… Dependente. Não, quando… Na verdade, o fato da obrigatoriedade em apresentar a declaração não está relacionado com a formação ou não. Está relacionado em estou auferindo rendimentos tributáveis. Então, por exemplo, hoje, por mais que eu seja um estudante, mas que a minha renda é superior mensalmente a R$ 1.903, eu já fico obrigada a conhecer quais são os meus deveres e a obrigatoriedade de apresentar a declaração de imposto de renda. E ainda tem mais uma coisa, Roberto. Não é só o rendimento auferido que me obriga a apresentar a declaração. Então, se eu tenho patrimônios superiores a 300 mil reais, eu já fico obrigada, por mais que eu não exerço nenhuma atividade econômica. Recebi rendimentos isentos anualmente superior a 40 mil, estou obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda. Então, o rendimento mensal é uma das condições, mas a Receita Federal anualmente, ela estabelece quem são as pessoas físicas obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda. E, na verdade, o que acontece com os profissionais, como você mencionou, terminam a graduação e a gente não sabe o que fazer com o mundo contábil. E isso acontece em diversas profissões, assim como os nossos alunos que saem também da contabilidade, às vezes têm essa dificuldade. E agora, como domar o leão? E aí, buscar uma ajuda técnica é importante. Então, não podemos pensar somente no rendimento mensal. Um dos critérios de obrigatoriedade é o rendimento, mas nós temos que olhar todo um conjunto estabelecido na legislação, que as alterações saem anualmente pela Receita Federal do Brasil. Em linhas gerais, então, sou estudante, vou verificar também se eu tenho que entregar a declaração de imposto de renda. Concluí a minha graduação. E agora, como que fica o meu imposto de renda? Eu sempre oriento, busque um profissional para fazer um planejamento tributário, para ver se é bom pagar como pessoa física, como pessoa jurídica. Também atentar para as questões do e-social, que vai notificar diversos profissionais que oferem rendimentos, mas não estão dando atenção para o recolhimento do INSS como pessoa física. Então,
é um ambiente que nós devemos atentar de diversas formas em função da tecnologia que hoje conta a Receita Federal no que tange aos cruzamentos de informações. Então, pode ser que eu sou uma aluna lá da odontologia, não trabalho, mas eu recebo doações dos meus pais, dos meus avós, eu tenho patrimônio, esse patrimônio foi doado ou não, tudo isso vai impactar na questão da obrigatoriedade. Agora, quando eu estou exercendo uma profissão, aí a gente tem que começar a administrar tudo isso daí através de um controle que a gente chama de livro caixa. E acima de tudo, Roberta, muitos acham que tem que preparar a documentação lá no período que vai entregar a declaração de imposto de renda. Em abril. E isso não Uma é semana antes de Ele é terminar. mensal, né? É às 23 horas, né? E ele procura o contador porque ainda tem 59 minutos. Mas essa preparação, Ela é mensal. ela é mensal. Sim. Quando vira o ano, nós vamos apenas, através da declaração, apresentar Ajustar, ao né? fisco o que aconteceu no ano anterior. É isso. Então não precisa de desespero. O desespero ele tem que ser mensalmente, né? No sentido de você criar uma estratégia onde você venha pagar menos imposto, porque a carga tributária na pessoa física, dependendo do volume da receita oferida, sufoca o contribuinte, né? E aí, às vezes, também o profissional, ele preocupa com o imposto de renda, apresenta a declaração de imposto de renda de uma forma uniforme, correta, mas esquece do INSS. Aí vem o INSS e notifica o profissional. Ai, como assim, Roberta? Você pagou o imposto de renda certinho, no Carnê-Leão, todo mês? E cadê o INSS? E aí é notificado e aí tem as surpresinhas Então, desagradáveis. planejamento e organização. Mensal. Mensal. É isso mesmo. E uma coisa muito importante, Roberta, é o profissional conhecer o ambiente em que ele está inserido. Porque quando a gente fala de livro caixa, não é a gente apenas identificar o que entrou, o que saiu, o que sobrou é o meu lucro. Não é bem assim. Uhum. Aquele profissional que é organizado, que conhece o seu ambiente, ele consegue administrar todas as despesas e custos que tem para exercer a atividade, porque Sim. não tem como exercer atividade sem custo, né? E todos esses custos incorridos escriturar no livro caixa para que ele não tenha que pagar imposto sobre o valor que de fato entrou na conta ou ele recebeu em espécie através de cartão de crédito. Por quê? Porque todos esses custos vai reduzir a receita dele e o resultado é que vai ser tributável e não o valor propriamente que ele teve de entrada financeira. Tá, e assim, quando a pessoa ela é pessoa física, ela só tem o consultório dela com uma cadeira, ela tem uma funcionária da recepção, ela tem uma funcionária para fazer a parte da limpeza e uma funcionária para fazer a higienização e esterilização dos instrumentais. E essa carga tributária ela é diferente para quem tem uma clínica que ela tem CNPJ. E qual é essa diferença de ser pessoa jurídica e pessoa física? É bem diferente, viu, Roberta? Apesar de que todos os desembolsos que você tem com empregados e você atuando como PF ser uma despesa dedutível no seu livro caixa para reduzir a sua carga tributária, mas tem diferença de mensuração de carga tributária. Na pessoa física, se dá através da apuração através do livro caixa, e quando você vai para a pessoa jurídica, nós temos diversos regimes tributários em que o profissional pode escolher qual é o melhor regime. Então, nós temos o lucro arbitrado, o lucro real anual, o lucro real trimestral, o lucro presumido e o simples nacional. Ai, Jesus! E Ai, aí? não dou conta. E aí entra, então, a busca por um profissional que faça um estudo de viabilidade tributária, que a gente chama de planejamento tributário, para falar qual é a melhor opção. Pagar com base na pessoa física ou com base na pessoa jurídica. Mas e com base na pessoa jurídica? Eu tenho que começar pelo Simples Nacional? Porque muitos acham porque está iniciando o melhor regime é o Simples Nacional.
e muitas das vezes ele não é a melhor opção. Às vezes ele só é uma boa opção quando a folha de pagamento dele excede 28% do faturamento, onde ele sai de uma alíquota maior e vem para uma alíquota menor. Então, muitos pensam, vou começar agora, vou iniciar no Simples Nacional. Às vezes, não é a melhor opção. Apesar de que nos outros regimes requer maior controle, um zelo com a parte contábil, com a parte fiscal, mas às vezes o Simples Nacional não é a melhor estratégia tributária. Eu sempre oriento assim, muitos perguntam, e aí, o que eu faço? Eu vou tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica? Que momento que eu tenho que ir para a pessoa jurídica? Não tem uma receita de bolo. O leão está ali para tragar aqueles que não conhecem da legislação, das licitudes, dos limites do direito tributário. Mas, em linhas gerais, quando você percebe que o seu negócio está crescendo, que você depende de outros para te auxiliar, geralmente ali nasce o momento de você deixar de ser tributado na pessoa física e ir para a pessoa jurídica. Mas não tem uma regra. Vai depender muito dos insumos que o profissional vai utilizar. Então, por exemplo, nós podemos considerar aquele profissional que tem a sua clínica montada, que ele não vai ter custo, por exemplo, com aluguel, que ele não vai ter custo com limpeza, mas pode ser aquele que tem que pagar um aluguel, tem custos com outras necessidades para a manutenção da clínica. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Até porque se tivesse uma receita de bolo, eu ia escrever essa receita de bolo. Eu ia ganhar dinheiro com essa receita de bolo. E assim, Ivone, no nosso último podcast, no nosso primeiro podcast, né, Sim. nós tivemos a participação aqui dos amigos da Vigilância Sanitária, né? E eu acho que é importante também deixar claro qual que é o papel do contador, né? Porque existe aquela confusão se o contador precisa fazer o POP, né? Muitas vezes o profissional ele fica nervoso com o contador porque chegou na vigilância sanitária e não tinha o POP. O plano de gerenciamento também, né? Que joga tudo em cima do contador. Isso. Então, sabia que quando vocês começam a exercer a profissão, vocês precisam tirar um alvará de licença? Sim. Quais são as fases do alvará de licença? Nós temos que tirar o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiro, que chama CERCOM. Precisamos tirar a licença ambiental ou a certidão do uso do solo, vai depender da natureza da atividade exercida. E temos que tirar o alvará da vigilância sanitária. Posteriormente, tirar o alvará de localização e funcionamento junto à prefeitura. É um processo. Bom, onde entra a responsabilidade do profissional da contabilidade? Do ponto de vista da ciência contábil, nada disso daí faz parte do exercício do profissional da contabilidade. Mas nós prestamos esse serviço porque a gente consegue operacionalizar e dialogar melhor com essas esferas. Mas, no entanto, por exemplo, no tocante ao meio ambiente, quem é o profissional habilitado? O engenheiro ambiental, não é o contador. Tem vários documentos que serão solicitados que não é papel do contador e ele nem assina e nem pode. Se nós vamos para a vigilância sanitária, como você citou o POP, isso não é atribuição do contador. O contador até pode montar o processo, acompanhar todo o processo, mas cada profissional na sua esfera de atuação. Então, não podemos generalizar que o contador tem a responsabilidade técnica de entregar o alvará de licença e funcionamento. Até porque a realidade do funcionamento do consultório, o contador ele não vai saber, né? Além de não saber, nós até poderíamos conhecer um pouco mais para fazer parte. Mas tem a questão ética e a técnica, né? A regulamentação técnica do exercício da atividade. Eu não posso assinar uma RT, isso é prerrogativa lá do engenheiro. E no que tange a vigilância sanitária da mesma forma, né? Então, cada profissional atuando com responsabilidade técnica e assinando aquilo que é prerrogativa dele. Mas às vezes acontece sim de entenderem que quem é responsável é o contador e na verdade não é. Cada
profissional dentro da sua área de atuação. Mas o contador, ele tenta auxiliar e orientar para tornar menos dolorosa essa comunicação, até porque às vezes é uma linguagem muito técnica, né? O profissional não consegue dialogar muito bem, a gente auxilia. Mas não é responsabilidade do contador. Igual folha de pagamentos. Sabia, Roberta, que isso não é de responsabilidade do contador? Ah, Mas meu, não, fui pega. pois é. Mas peraí, eu vou te interromper um pouquinho, porque agora vai entrar o Adilson, Agora sabe é como? a hora do Adilson, da nossa olha, vinheta. roda a vinheta mais amada do planeta. Voltando aqui com a professora Ivone. E aí, mais notícias aí pra gente, mais informações? Então, Roberta, falando aí das responsabilidades técnicas, o contador, ele não seria responsável por fazer folha de pagamento. E ainda assim, em função de conhecer a parte operacional e também o domínio da legislação trabalhista, nos permite oferecer trabalhos dessa natureza. Mas veja quão importante é, né? Cada profissional exercendo a sua habilidade técnica e quando exerce com ética, com responsabilidade, facilita o desenvolvimento daquilo que tem que ser entregue. Então, por exemplo, no caso da vigilância sanitária, do meu ponto de vista, hoje é um dos alvarás mais morosos de se conseguir. Dada a necessidade da fiscalização, tem que ir em loco, vocês lidam com saúde, né? Então isso é muito importante, tem que ter uma atenção diferenciada. E aí como que o contador que não odeia motorzinho? Não gostou da nossa vinheta? Não, eu não gostei não. A vinheta mais amada do planeta. Só no subconsciente de vocês. Não, Ivone, agora me fala daquela aguinha. Não, a aguinha é terrível, misericórdia. Primeiro, que a tecnologia tinha que criar aquele motorzinho sem barulho. Acho que seria mais agradável. Vamos lá, fabricantes E de aquela alta água rotação. também não sei pra que aquilo. Todas as vezes que a gente senta numa cadeira daquela, não pode ter ido no salão. Porque sai de lá destruído, né? Ih, quem não tem progressiva se lasca, hein? Se lasca. Barulho e água, e a gente já não gosta daquele barulhinho. Brincadeiras à parte, mas realmente, né? É um barulho que incomoda e a tecnologia aí e continua Pensando em com esse tecnologia, barulho, né? Porque agora eu faço uma pergunta. Por que o barulhinho? Mas vamos lá, né? A gente pode Tema de um convidar- próximo podcast. Tema de um podcast aí. Mas ele Né? é chato. Porque ele causa pânico, né? Pânico. E aí entra a psicologia, né? É, Pra responder isso daí. e são todas as idades, né? Não tem assim, só criança que da tem criança medo, né? ao idoso. Mas eu acho que o trauma ele vem às vezes da infância, né? E acarreta aí pela fase Temos de um adulta. próximo podcast, quem sabe? Quem sabe? E vocês gostam do barulho. Eu não sinto nada. Tá vendo? Ainda bem, né? Cada profissional na sua área de atuação, Sim, né? Então, cada sim. um com as suas habilidades. Então, da parte da vigilância é muito moroso, demora. Então, como que o contador, que não conhece a fundo sobre as atividades operacionais de todos os segmentos, pode desenvolver, por exemplo, um POP? Então, isso daí primeiro, entra a parte da responsabilidade, né, da ética, e ainda assim acredito que eu não me sinto competente para elaborar o que vai gerar para vocês. A ausência do alvará. Comece então a desenvolver a atividade sem ter o alvará da vigilância sanitária e demora para conseguir o alvará da prefeitura, e aí vocês já começam a entrar naquela situação, vamos de qualquer jeito. Não saiu, mas vamos continuar. Sim, dando um jeitinho, né? Dando um jeitinho. E outra coisa também, sem o alvará, não tem credenciamento, né? De plano de saúde, Não tem. né? Odontológico. Sim, Então, sim. Isso é importante, né? Dizer porque… Então, quando vocês estão
sendo assistidos por profissionais habilitados, isso daí reduz o tempo e as coisas ocorrem dentro do E as dores de planejado. cabeça também, né? E as dores de cabeça. Elas também. não acontecem, né? Sim, Livra-se porque- das multas, né? Das Porque notificações, eu né? acho que é constrangedor, né? Vocês serem visitados pela equipe da vigilância, não portar os documentos mínimos obrigatórios, serem notificados, autuados, até chegar numa penalidade que seria a multa. Sim, e são documentos que ficam arquivados, né? Você tem uma pasta na vigilância sanitária, né? Com Sim. o seu nome, o nome da sua clínica, o nome do seu consultório. E fica lá seu histórico, né? Com as notificações. E né? pensa no seu cliente, chega na sua clínica, cadê o alvará da vigilância? Ah, tá vencido. Isso gera um valor, alerta. né? É, Como que o não. cliente chega, não, mas a Roberta não tem um alvará da vigilância, e aí? Como que fica a questão da credibilidade, E né? um alerta, né? Por que ela não tem? Exatamente. O que tá de O que está irregular? errado? É, o que Aham. está errado aqui? Com certeza. Exatamente. Mas, assim, o profissional da contabilidade não pode contribuir com a documentação aí da vigilância sanitária, nem do meio ambiente de uma forma efetiva, né, que é exercendo mesmo a elaboração, mas pode proporcionar uma vida tributária saudável, né, fazendo estudos de viabilidade, visando reduzir uma carga tributária, postergar ou até eliminar um ônus tributário. E, além disso, isso é consequência do exercício da profissão, mas entra a parte estratégica de gestão, em que o contador pode contribuir no planejamento, no que tange a resultados, composição de custo, receita oferida, necessidade de aumentar essa receita, ponto de equilíbrio, porque quando vocês abrem a clínica, ninguém faz um planejamento estratégico. Não faz um estudo de mercado. E aí, às vezes, ele se frustra, né? Ele começa a exercer, imaginando que iria ganhar muito dinheiro, mas ele também não conhece o próprio mercado, que é o que a gente vê dentro dos estudos de viabilidade de negócio. E aí, então, o contador ele pode auxiliar também nesse sentido, né? De permitir vocês conhecerem resultados, onde vocês querem chegar, o que pode ser feito para melhorar, para que vocês tenham um investimento lá na graduação, né, sendo transformado, aí eu falo que é transformação de vidas e sonhos. Eu acho que a gente lida com vidas e sonhos. E o profissional da contabilidade, eu também digo que ele lida diretamente com sonhos, porque quando a Sim. Roberta procura um profissional da contabilidade, na verdade ela está buscando um profissional para permitir ela exercer aquilo que ela sonhou em ser profissional daquela área. Então, o contador, o que ele faz? Ajuda na realização desses sonhos, ajuda com administrar do ponto de vista do mundo dos negócios. E aquela visão de que achar que contador é só para fazer declaração de imposto de renda, só para fazer a folha de pagamento, só para gerar as guias, não, isso é consequência. O contador, ele tem ferramentas necessárias e úteis para ajudar vocês a crescerem no mundo dos negócios. Começou pequeno, tem estratégias para crescer, está crescendo, o que tem que ser melhorado em termos de controles, em termos de carga tributária, em termos de gestão. Olha, Esse é o papel da contabilidade por essência. É o controle do patrimônio. Guias, fazer folha de pagamento é consequência. O nosso maior objetivo mesmo é zelar pelo patrimônio de vocês. eu não E sabia, Eu Francine. também não sabia. Até os nossos alunos, às vezes, têm dificuldade de entender que o papel mesmo, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Se a Roberta abriu a clínica, está ganhando muito dinheiro. E agora, o que ela vai fazer desse dinheiro? Comprar bolsas de grife? Eu sei que ela gosta, como eu. Arte. E aí, onde investir? Sim. Como implementar o negócio? Isso faz parte da essência da contabilidade, que é gerar valor para os negócios das pessoas, né, que sonhadora, que inicia tudo a partir de um sonho. Daí eu falo que a Inclusive- contabilidade lida diretamente com sonhos, com transformação de vidas. Ai, que lindo! Muito bom. Inclusive, até
eu acho que todo mundo que está vendo a gente, assistindo a gente, precisa ter essa consciência também de estar preparado para uma eventual emergência, ter um caixa de emergência, e muita gente não se prepara, né? Não, Pra porque isso. na odontologia nem sempre todos os meses são bons, né? Tem meses que não Isso. são tão bons, né? Culturalmente, o brasileiro ele não tem o hábito, né, de criar uma reserva, né? E os estudos revelam que no mínimo 10% daquilo que a gente consegue de entrada, nós deveríamos constituir reservas. E o fato de constituir uma reserva não é só deixar lá para uma emergência, mas você pode constituir uma reserva, fazer aquelas reservas gerar valor econômico e financeiro futuro. Então, assim, do ponto de vista da gestão financeira, nós não podemos, né, suprimir tudo que entra. A gente tem que ter esse controle. E, além disso, também, principalmente no início de negócio, a gente lida diretamente com os prejuízos, né? Até conseguir aquela valorização no mercado, reconhecimento, alcançar as cifras que almeja, isso gera uma dor do ponto de vista financeiro, porque a gente tem que administrar o quê? Prejuízos. E aí entra também a contabilidade com estratégia, com ferramentas que nos permite como a gente pode melhorar insumos, custos e receita para que a gente possa alcançar o objeto mesmo quando iniciou no exercício da profissão. Ah, mas eu sou pequena, eu não preciso disso não. Eu mesmo, através dos meus controles, eu gerencio aqui. Eu não tenho dúvida que muitos profissionais de diversas áreas gerenciam melhor que da própria área de gestão ou da contabilidade. Só que chega um momento que a gente cresce. E quanto mais a gente cresce, a probabilidade maior é a probabilidade de erro e maior a necessidade de aumentar os controles. E controles vai muito além de planilhas e cadernos, né? Tem técnicas para isso, né? E aí a contabilidade pode servir nesse sentido. Mas geralmente, Roberto, o profissional busca o contador no início carga tributária. Eu quero me livrar do leão. Eu não quero pagar imposto. E, na verdade, isso é consequência. Teria que pensar mais no seguinte, tá? A minha carga tributária é X, o que eu preciso melhorar em termos de faturamento ou redução de custo para que eu possa ter a receita que eu desejo? Esse seria uma reunião de um cafezinho para estabelecer essas estratégias, independente do porte, se é início, meio ou fim. Eu acho que uma vez que colocou no coração o desejo de exercer as profissões, porque para mim toda profissão elas são fantásticas, cada uma delas tem a sua beleza, então para mim profissão é uma arte, eu falo que contabilidade é uma arte, de vocês não é diferente, porque foi um profissional da área de vocês que me fez, aos meus 42 anos, me permitir eu sorrir como eu nunca tinha sorrido. Que incrível. Então, incrível. Isso é o quê? Vocês lidam com vidas, com sonhos. Sim. Isso é muito importante, né? Eu acho que o bem-estar, essa questão humanizada, ela tem que existir em todas as relações, independente Todas do as áreas, com tamanho, certeza. do porte. Tem que haver um relacionamento interdisciplinar entre as profissões. Uma contribuindo com a outra e gerando valor como um todo. Cada profissão tem sua beleza, sua importância. Com certeza. E Ivone, cai na malha fina. E aí? Muito comum. Mesmo? Simples. Vou lá na sua clínica. Roberta, eu quero o recibo. Se eu lançar aquele recibo na minha declaração e a Roberta não declarar lá na declaração de ajuste anual, Cruzamento de informações. vai haver um cruzamento de informação. O que vai acontecer com a Ivone? Ela vai cair na malha, porque a Roberta não declarou. Logo, o que a Ivone vai fazer? Atrás da Roberta. Roberto, por favor, né? Ajusta aí, porque eu caí na malha. Mas cair na malha não é um bicho de 7 cabeças. Hoje, a Receita Federal, com o objetivo de aumentar a arrecadação e criar uma aproximação entre contribuinte, ela permite a autorregularização. O que é isso? Roberta, olha só,
Identifiquei aqui que a sua receita teria que ser 1 milhão, você só declarou 500. Olha aí, Roberto, vê se tem alguma coisa errada, onde que está errado e vamos ajustar. É a autorregularização. Roberta vai lá, identifica onde está a falha, providencia as correções e ainda sem penalidades do ponto de vista de implicar aí num crime de sonegação fiscal. Então, hoje a Receita Federal tem esse diálogo, é muito bacana. Ivone, e você como contadora, como que você vê aquele profissional dentista que vende recibo para pagar menos imposto? Infelizmente é uma realidade. Do meu ponto de vista, isso aí envolve uma questão moral e ética. Mas até que no Brasil não seja uniforme a emissão da nota fiscal de prestação de serviço, isso daí não deveria ser, mas aparentemente é uma prática. Se identificado for pela Receita Federal, vai enquadrar em crime de sonegação fiscal. E a Receita Federal, ela tem validado essas vendas de recibo da seguinte forma. Ela percebe que há uma movimentação por parte de quem está comprando, um descompasso comparado com anos anteriores. E a Receita Federal antes pedia, me mostre os documentos que comprovam esses gastos. Agora ela fala, me mostre os documentos e me comprove que houve transação financeira. Não tem a transação financeira, só o fato de ter o recibo, a Receita Federal ela pode descaracterizar aquela despesa, ficando então o contribuinte que comprou aquele recibo sujeito a pagar um imposto de renda sobre aquele valor. Então, nós precisamos ficar atento com essas situações que agora ela pede para comprovar a transação financeira. Ah, mas paguei em dinheiro. Já tive um caso que eu dei uma consultoria que, nesse caso, realmente a pessoa pagou em dinheiro, era R$500. E aí, como que você comprova que você pagou em dinheiro? A Receita Federal falou, não aceito o argumento, foi lá e tributou sobre os R$500. Então, a transação financeira aí é que, de fato, vai comprovar caso o contribuinte seja chamado a prestar esclarecimento dessa natureza. A hora que tornar uniforme a emissão de nota fiscal, isso daí acredito que vai diminuir, porque aí não tem como emitir nota fiscal retroativa, né? Vai ser em tempo real. Mas acredito que ainda continuará sendo uma prática, mas vai diminuir sim. Vamos ficar atentos aí, hein, colegas? Ivone, e o Pix, que tá tão agora atual, tá todo mundo fazendo Pix, ninguém mais anda de bolsa, nem com cartão. Nem cartão, Pix. nem dinheiro. Sim. O Pix é outra situação que pode levar o contribuinte para a malha. Como que a Receita cruza essas informações? Volume de entrada financeira com volume de receita declarada. Ela vai fazer um comparativo, por exemplo, Pix, transferência bancária, venda com cartão de créditos, depósitos sem origem, e ela entende que aquilo dali pode ser uma renda oferida. Se não comprovar a razão que gerou aquela entrada, a Receita fala omissão de receita. Quero a minha parte do imposto de renda, que vai para a alíquota de 27,5%, ficando sujeita a uma multa de ofício que pode variar de 75% a 225% do imposto devido. E o Pix ali tem destinatário e remetente. Tem que comprovar ali a origem daquele dinheiro e vai ser uma estratégia da Receita Federal cruzar os dados, sim, sem sombra de dúvida. Cartão de crédito, hoje a Receita Federal já conhece tudo, né? Porque as administradoras de cartão prestam informação mensalmente. Pix vai conhecer por meio das instituições financeiras, prestar conta para a Receita Federal. Estado, a Receita Estadual, ela conseguiu agora um convênio que retroagiu a 1º de janeiro de 2022 o direito das instituições financeiras passar para o Estado a relação dos CPFs e o volume de PIX que ocorreram desde janeiro até agora.
Qual que é o objetivo disso? Cruzar dados, porque a Receita Federal, a estadual e a municipal vai querer a parte dela. E fiquem atentos, a gente sabe que os municípios estão criando estratégias para identificar também a questão da arrecadação dos prestadores de serviço nos municípios. Não tem como fugir com muita facilidade do leão. Ei, Leão! Ivone, eu ficaria aqui horas te escutando. Essa voz mansa, esse sorriso lindo. Agora ele é. E agradecer imensamente a você, né, Francine? Muito Que foi, obrigada. olha, Foi uma aula. esse tempo aqui que a gente teve juntas foi de aprendizado mesmo. Espero que vocês que estão nos assistindo, né, que gostem Ou bastante. nos ouvindo. Nos ouvindo, esse mesmo. E a Ivone, a gente vai deixar, né, o link aqui na descrição do nosso do podcast. Como seguir no Instagram, TikTok, né? O telefone do escritório, pode? Muito obrigada de coração. Espero que vocês aí que estão assistindo, ouvindo o podcast Boca Aberta com a Roberta tenham gostado e até a próxima. Eu fico honrada e agradecida por participar desse banquete, que a gente sabe que a contabilidade deveria estar em todos os ambientes e vocês tiveram essa percepção, então isso é grandioso para nós da contabilidade, saber que a nossa ciência gera valor. Quer conversar comigo? Estou no Instagram, @Ivone Vieira, lá eu deixo muitas dicas, muitas orientações. E contem comigo, quero participar de outros. E terá outras Com oportunidades. certeza. Terão outras oportunidades. Vamos te chamar novamente, né, Roberta? É isso aí. Pessoal, muito obrigada e até o próximo. Até o próximo é surpresa.